elaboramos a nossa proposta, né? Em breve nós vamos fazer as configurações de visualização, mas antes nós vamos falar sobre algumas configurações que podem facilitar nesse momento antes da gente mandar para o nosso cliente, tá bom? Dentro da nossa tela de vendas, na nossa tela de proposta, nós temos alguns botõezinhos, né? A gente chama de três tracinhos, né? Três pontinhos, que são algumas configurações que podem nos auxiliar. A gente tem ele no ambiente, então tem esses três pontinhos aqui do ambiente que servem para a gente configurar algumas coisas dentro do ambiente, né? Então, ele tem aqui atualizar itens, tá? Então, a gente vai partir dessa linha para baixo, né? Então, o atualizar itens seria para atualizar os itens daqui. Eu modifiquei, né, valores na minha proposta, só que eu quero resetar isso. Eu quero pegar o que tem lá no cadastro de produtos e trazer novamente para cá, porque eu vi que não deu certo, é melhor pegar os valores dos produtos. Você vai clicar nesse botãozinho e ele vai perguntar se é isso mesmo que você quer fazer, se você quer restaurar os preços de vendas e custos de todos os produtos, tá bom? Não é o nosso caso aqui, mas é bom vocês saberem que tem essa função, então a gente vai clicar não, tá? Então, caso vocês queiram resetar, né, fizeram alguma alteração e quer resetar, dá para você restaurar esses valores clicando nesse botãozinho. Aqui a gente também tem a opção de você modificar o markup de todos os produtos. Digamos que a gente fez lá o cadastro dos nossos produtos e na época a gente trabalhava com 50% de markup. Mas nós vimos que não é tanta vantagem, a gente precisa melhorar os nossos preços. A gente pode modificar aqui na proposta o preço do markup, tá? O valor, o percentual do markup. A gente clica nesse botãozinho e ele pergunta se a gente quer atualizar para todos. Aí, se você clicando sim, ele vai te habilitar um novo campo para você colocar o percentual que você quer, por exemplo, 100%, né? Então, você colocaria 100 aqui e confirmaria, tá? No nosso caso aqui, os nossos produtos já estão certinho com 100%, então eu vou manter, vou só cancelar, mas você tem essa opção também para você poder manter o seu produto atualizado e não ter prejuízos, né, na sua proposta, tá bom? Esse aqui seria, em vez de você usar o markup, você usar o lucro. Eu gosto muito de trabalhar com markup, que para mim a forma de cálculo dele é melhor do que a forma de lucro, tá? Mas isso daí é opcional. E você tem essa opção aqui no AVA também para você usar o lucro no lugar do markup dos produtos, tá bom? Esse atualizar cadastro de produtos, a gente clica aqui, ele já dá até a informação, tá? Isso vai atualizar o campo de descrição resumida, custo e venda do cadastro de todos os itens. Deseja continuar? O que seria isso? A gente pode alterar aqui, né, na proposta, a descrição do produto, a descrição resumida e os custos e vendas. Como eu fiz, né? O custo não, aliás, a venda a gente alterou. Então, como eu fiz essa alteração, e se eu quisesse aplicar para os nossos produtos, eu poderia clicar aqui no botãozinho de sim, e ele vai mandar para o nosso cadastro de produtos. Assim, quando eu for fazer uma nova venda para um outro cliente, vai ficar e puxar os mesmos produtos, ele vai pegar esse valor de venda e não o valor de venda que já está no cadastro, tá? Que a gente fez a atualização. Eu não vou fazer essa atualização agora, porque depois, mais pra frente, a gente vai fazer esse tipo de atualização pela tela de compras e eu gostaria que a gente mantivesse essa linha de raciocínio, tá bom? Mas vocês podem alterar. Então, alterou aqui, quero alterar para o cadastro também, porque eu achei que esse preço ficou bom, ou a descrição ficou melhor assim, você pode atualizar clicando nesse botãozinho de atualizar cadastro de produtos. E esse atualizar a descrição dos produtos, ele faz o contrário, tá? Só que ele vai pegar só a descrição, não vai pegar o valor de venda nem custo. Ele vai pegar a descrição que tá lá no cadastro de produtos e trazer novamente para cá, tá bom? Deixa eu dar um ESC aqui. Então, esses aqui foram os 3 pontinhos que a gente tem aqui da nossa parte de ambientes, tá? Nós temos outros 3 pontinhos aqui, ó, no ambiente selecionado, tá vendo? Esse daqui é com relação ao que tá nessa partezinha aqui de baixo, tá? Então, ele tem aqui, duplicar nessa proposta. Duplicar o quê? Esse ambiente. Então, esse ambiente, ele tem vários produtos, ele tem vários, pode ter serviços, né? E eu queria duplicar ele para outro ambiente, que foi o que eu falei quando a gente estava elaborando, né? Selecionando esses ambientes, né? Então, se eu quisesse duplicar, eu clicaria em duplicar nessa proposta. Ele vai aparecer aqui os ambientes que eu tenho. E aí, eu posso selecionar um desses ambientes e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses produtos e replicar na área externa, por exemplo, tá? Então,
Aí a gente poderia clicar aqui e ele ia replicar esses produtos na área externa. Eu não vou fazer essa função agora, porque senão vai ficar, o meu valor de venda vai modificar, né? Porque eu vou ter eles a mais. E eu já fechei, não, já vou mandar para o meu cliente dessa forma, tá bom? Mas vocês podem fazer isso enquanto estiver elaborando a proposta. Duplicar em outra proposta, esse daqui é muito legal. A gente está fazendo, por exemplo, eu fiz essa proposta aqui de CEP-TV, né, de segurança eletrônica para o meu cliente, e agora eu tenho um outro cliente que também quer segurança eletrônica e eu não quero fazer tudo de novo, né? Então eu vou duplicando os ambientes para outra proposta. Então eu cadastro lá a minha proposta, só inicio com o meu cliente, mas em vez de eu fazer o ambiente sistema dele lá, eu vou copiando desse aqui e colocando lá, né? Então ele pergunta qual proposta que eu quero colocar, né? Aí eu só tenho, por enquanto, a nossa, né, que a gente tá fazendo, mas se eu tivesse mais propostas, que é o que eu vou fazer daqui para frente, né, depois desses treinamentos aqui, eu posso duplicar para outra proposta, tá? Então isso é bem bacana, porque vai agilizar o nosso fluxo de vendas, tá bom? Esse seria para excluir, então fiz o ambiente errado, posso excluir esse ambiente. Reordenar, esse reordenar é bem legal. A gente pode clicar aqui, ó, e eu quero mudar a varanda, eu quero que vá para baixo e a área externa fique em cima. Aí eu venho, coloco aqui, ele vai aparecer um mover para cá, ó. Aí você move para cá e ele altera a ordem, tá? A ordem aqui o meu ele não tá. Acho que é porque eu tenho dois e é pouquinho, né? Mas ele mudaria assim, de varanda para área externa para varanda e vai mudando, tá? É legal quando a gente tem mais de dois ambientes, porque ele fica bem certinho assim, tá bom? Aí aqui a gente pode alterar, deixa eu só, aí você faz concluído, ele conclui aqui, e aí a gente pode também ver outras funçõezinhas que tem aqui. Editar descrição do ambiente e descrição do sistema, e puxar, e essa parte aqui de descrições, a gente vai falar um pouquinho mais para frente na elaboração da visualização da proposta, tá? Que seriam esses botõezinhos aqui, ó, que a gente não fez ainda, porque a gente vai fazer na elaboração da proposta. E temos esse não somar valores. O que ele faz? Ele tira os valores desse ambiente. Então, se eu clico nele aqui, ele para de cobrar esse ambiente para o meu cliente, tá? Aí ele sai lá do meu valorzinho da proposta e não vai mais cobrar, tá? Então, se eu fizer isso nos todos os ambientes, eu acabo tendo uma proposta com valor zerado, tá? Esse seria mais como se a gente estivesse dando o produto de brinde para o cliente, tá? A gente não vai somar esse ambiente, porque é um ambiente que ele, por exemplo, ele já tem os produtos, aí eu não vou utilizar, tá? Se eu quiser que mostre de novo, a gente clica aqui nos três pontinhos e vai somar valores, aí ele volta a somar os valores aqui da nossa proposta, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum itemzinho aqui nesses três pontinhos. Nesse aqui acabou, mas nós temos ainda outros três pontinhos aqui embaixo, que é de cada produto, tá? Então, cada produto tem uma configuraçãozinha também que a gente pode utilizar. Tem os três pontinhos dele aqui, ó. A gente pode ocultar este item. Então, se a gente quisesse vender todos eles e ocultar um deles, né? A gente poderia ocultar. Tem esse aqui, cliente fornece, que seria o caso. O cliente tem a câmera e ele pediu só a instalação pra gente. Aí você pode clicar em cliente fornecerá. Ele vai ficar aparecendo do cliente lá na proposta e ele tira também o valor, ó. O valor da venda aqui do produto, ele tá zerado, tá? O valor de venda. E aqui a gente, deixa eu só colocar aqui o cliente não fornecerá, para a gente ter o valor aqui do propósito. Ocultar o valor, então eu queria só, não quero falar que é do cliente, mas eu quero ocultar esse valor porque eu vou dar o brinde só desse produto, tá? Não é do ambiente inteiro, mas eu quero só desse produto. Posso colocar aqui ocultar valor, aí ele não soma na proposta. E posso colocar ocultar este item. O que vai acontecer? Ele vai ficar oculto para o cliente. Aí o cliente não. A gente tá colocando aqui só para a gente saber que ele vai ter que estar na proposta, mas ele não vai ser cobrado do cliente, o cliente não vai visualizar, tá bom? E nós temos aqui a previsão de entrega. Então, quando que eu pretendo entregar esse produto, né, para o cliente? Aí a gente coloca aqui e pode selecionar uma data, tá? Também não é um obrigatório. E aqui embaixo nós temos o desconto, que nós podemos acionar. Deixa eu só dar um aqui que eu quero mostrar em um outro ambiente aqui, que aqui fica melhor. Então, aqui
Deixa eu clicar aqui nos 3 pontinhos. Aqui, ó. Aqui a gente tem desconto, que aí eu só quero dar desconto nesse produto apenas, tá? Aí ele vai abrir aquele campinho de desconto que eu mostrei no outro treinamento, tá? Então, você coloca aqui o valor. E temos também o estoque, que a gente pode mudar, né? Como a gente tem 2 estoques, a gente pode trabalhar se esse produto ele vai sair do estoque 1 ou do estoque 2, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, esse produto eu tenho no estoque 2, então eu vou falar para ele usar o do estoque 2 para não precisar comprar, tá bom? Então, você pode alterar. Então, esses seriam os nossos 3 pontinhos aqui do produto, do ambiente e do ambiente lá em cima, né? Que seria a seleção de toda a proposta, tá bom? Mais pra frente a gente vai ver outras configuraçõezinhas, mas essas daqui são as mais básicas, tá bom?